Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês desse tipo vivo estendido de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Não se esqueça de deixar o like no vídeo e, se não for inscrito, se inscreva no canal. Ok? Combinado? Então vamos lá. Lembrando aqui vocês que eu estou com um novo canal, tá? No YouTube, que se chama Conto pra Ana. Vai lá, se inscreve. É no mesmo lance aqui dos relatos do assombrado, só que são relatos, são histórias sem assombração, sem o sobrenatural. Talvez um pouquinho, não sei, né? Porque tem história que é tão incrível que parece que tem um dedo de sobrenatural aí, mas não é o foco principal, tá? São histórias de vida, histórias assim de até romance, histórias bonitas, histórias tristes. Então é lá que estarei contando estes relatos. E se você tem uma história muito legal, interessante, curiosa, enfim, uma história de vida, e não tem nada de sobrenatural, pode enviar lá pro Conto pra Ana. Pode enviar para os relatos de início, mas tem o próprio e-mail lá, que é conto.pra.ana@gmail.com. Beleza? Então vamos aqui com este relato, que este sim tem sobrenatural. Aí, fui errado. E é este daqui, o primeiro de hoje. Palavras têm poder. Todos os nomes estão trocados. Esse relato ocorreu no interior da Paraíba, em uma cidade que se chama... Não sei se digo ou não, mas é na mesma cidade do primeiro relato que eu te contei a primeira vez, né? Esse é um moço, eu acho, que nos conta. Tá, e essa história aqui aconteceu no ano de 2014. Ana, para começar esse relato, precisamos voltar bastante no tempo. Na época em que a minha mãe era viva. E antes de eu nascer. A minha mãe morava na casa do tio dela com 2 filhas pequenas. A minha mãe teve um caso com o primo legítimo dela, que no caso se tornou meu pai. Depois de 5 meses de gravidez. 5 meses de gravidez mesmo, ou depois que descobriu foram 5 meses de gravidez? Sendo que a minha mãe já tinha as suas outras filhas, né? As minhas irmãs. E aí a minha avó descobriu e foi questioná-la, descobriu a gravidez e foi questioná-la. Então a minha avó Maria perguntou: como você teve essa coragem de engravidar do seu próprio primo e ainda me esconder? E aí a minha mãe, em um tom de deboche, bateu 3 vezes na sua barriga assim, ó, e falou: se isso aqui for um bebê, eu quero morrer de câncer e cheia de bichos, ou seja, de larvas. Meu Deus, isso a gente não fala nem brincando, né? Bom, depois dessa, a minha avó expulsou a minha mãe de casa e com a minha mãe foi junto as minhas 2 irmãs. Bom, daí então o tempo passou e eu nasci. E sempre fui rejeitada. Eu não sei agora se é uma moça ou é um moço que nos conta. Eu acho que é um moço, porque falou rejeitada, mas eu acho que é rejeitado, então, enfim, não sei. Daí então o tempo passou e eu nasci. Sempre fui rejeitado, talvez, pela minha mãe. Ela sempre era mais atenciosa com as minhas outras irmãs. Mas, diferente delas, eu sempre fui mais... Ela fala no feminino. Então agora eu não tô entendendo, peraí. Tá, peraí. O moço que nos conta essa história está contando algo que aconteceu com a sogra dele. Então, isso tudo aqui aconteceu com a sogra dele. Por isso que tá falando. Então, essa menina que nasceu, né, fruto do caso aí entre os primos, é a sogra dele. Por isso que tá falando, né, no feminino aqui, né? Daí então o tempo passou e eu nasci, sempre fui rejeitada pela minha mãe. Ela sempre era mais atenciosa que as minhas outras irmãs, mas diferente delas, eu sempre fui ignorada e maltratada. Bom, o tempo passou e ela acabou adoecendo. E no momento ela não sabia o que estava se passando no corpo dela. Mas era um câncer, Ana. E só eu e as minhas irmãs sabíamos, mas estávamos escondendo isso dela, pois era uma notícia muito triste. Mas eu não aguentei e acabei dando a notícia para ela. Ela chorou muito, Ana. Era um câncer no reto que tinha dado nela.
Daí ela veio a falecer depois de 6 meses de muito sofrimento e uma luta que não era possível ser vencida, pois estava em um estágio muito avançado. Ela, que faleceu dentro de casa, na cama dela, o pessoal da funerária, e ela faleceu dentro de casa, na cama dela, o pessoal da funerária foi acionado para coletar o corpo da minha mãe e levá-la para a funerária. A minha irmã do meio a minha irmã do meio, que vou dar o nome aqui de Vera, foi chamada para ir até a sala da funerária para perguntar se nós cuidávamos da minha mãe, sabe? Como assim? Ela foi chamada para se dirigir à sala da funerária para perguntar se nós cuidávamos da minha mãe. Ah, tá, peraí. Tá, nesse meio todo, né, quando ela morreu na cama dela, foi levada pra funerária e tal, daí chamaram a irmã do meio para perguntar se eles cuidavam direito da mãe, como que tava sendo os cuidados da mãe. Porque ela apresentava muitas larvas saindo do reto. Sendo que nesses 6 meses nós sempre fazíamos a limpeza nela, mas nunca havia larva alguma ali. Nós sempre cuidamos dela com todo o carinho do mundo. Nós ficamos bem chocadas com o que a moça da funerária tinha nos passado, que estava saindo muitas larvas de dentro dela. Então ela foi colocada no caixão e levada de volta para o sítio onde seria feito o funeral dela. Quando tiraram ela de dentro do carro da funerária, né? Tava saindo muito líquido de dentro do caixão. Então, Ana, o caixão cedeu com ela dentro e o corpo dela caiu na frente de todo mundo. Minha outra irmã ficou desesperada e começou a chorar muito, então tiveram que pedir outro caixão às pressas. E aí ela foi colocada nesse novo caixão e então conseguimos fazer o sepultamento dela normalmente. Gente, mas assim, no momento em que é feito a necrópsia, todo o procedimento, eu acredito que é para não ter mais líquidos, é justamente para não ocorrer esse tipo de coisa. Foi feito tudo certinho e isso foi algo até sobrenatural, digamos também, ou não foi feito todo o procedimento? Enfim, quem entende mais disso pode falar. Bom, então no 7º dia que tudo isso ocorreu, de madrugada, eu estava deitada com a minha filha, eu estava numa cama, né, com ela estava dormindo, quando de repente eu vejo uma figura surgindo, e era minha mãe, Ana. Ela apareceu com as mesmas roupas com que foi enterrada, apareceu para mim sem falar nada. Eu tentava falar com ela, mas eu não conseguia falar nada. Minha língua meio que enrolava. Então ela se aproximou da minha filha, olhou para ela e eu via tudo aquilo. Ela se afastava, mas não dava as costas, sabe? Então ela se aproximou de onde eu estava e se deitou do meu lado. Ela colocou os pés onde estava a minha cabeça e ficou com a cabeça direcionada aos meus pés. E quando eu reparei, Ana, os pés dela estavam cheios de uma lama preta, sabe? Como eu sou médium e entendo bastante sobre essas coisas, eu deduzi que ela veio me pedir perdão e não estava em um bom lugar. Depois disso, a luz meio que piscou e ela desapareceu. Ana, quando ela sumiu, eu não contive as lágrimas. A minha filha até acordou assustada comigo, chorando. Eu levantei e fiz uma oração para que Deus colocasse ela em um bom lugar. Depois desse dia eu não tive mais nenhum episódio semelhante a esse. Eu creio que ela esteja em um bom lugar agora e possa encontrar a luz para ter o seu descanso eterno. Então, Ana, esse foi o meu relato. Na verdade, esse foi o relato da minha sogra. Agora é o moço de novo aqui que nos conta essa história, né? Que está escrevendo o e-mail. Este foi o relato da minha sogra, que pediu para eu escrever e mandar para você para compartilhar com a família Assombrado.
E um forte abraço no coração, que Deus te abençoe. Amém, um beijo pra você, muito obrigada. Gente do céu, meu, olha o que ela falou aqui, quando ela tava grávida, afrontando a mãe dela. Bateu na barriga 3 vezes, ainda para ajudar, ainda tem essa simbologia aí. Bateu na barriga 3 vezes e falou isso. Se isso for um bebê, ou seja, ela falou que não estava grávida, não. É isso? Se isso for um bebê, eu quero morrer de câncer cheio de bicho. Credo, e foi exatamente isso que aconteceu, gente. Vocês têm noção do que foi isso? E fora tipo, demorou para acontecer, porque quando aconteceu, pelo que eu entendi, as filhas já estavam adultas, já com seus próprios filhos e tudo mais. Mas aconteceu assim como ela falou aquela vez quando eu estava grávida. Então, meus amigos, eu digo, e a gente vê muito por aqui nas histórias. Eu já ouvi muita história também da minha mãe, né, que conta do pessoal do sítio e tudo mais, que contava essas histórias de como as palavras têm poder, né? Como o que você fala tem poder. Então, cuidado com o que sai da sua boca. E vamos aqui para o próximo relato, que é este. Desapareci na praia por 5 horas e descobri minha ligação com Atlântida. Menina? É uma moça ou um moço? Não sei. É um moço, é um menino, moço. Olá, Ana e Matheus, tudo bem? Meu nome é Fulano e sou fã do canal de vocês desde os 15 anos. Hoje tenho 20 e resolvi criar coragem para compartilhar uma experiência que mudou a forma como enxergo a minha vida e que até hoje me assombra. Desde criança eu tenho sonhos muito estranhos com o fundo do mar. Eu via cidades enormes feitas de cristal, palácios submersos e pessoas vestindo mantos azulados. Sempre achei que era só imaginação. Até que esses sonhos começaram a ficar cada vez mais reais. Muitas vezes eu acordava com a sensação de que realmente tinha vivido aquilo. O ponto mais assustador aconteceu no ano passado, quando eu fiz 19 anos e fui à praia com alguns amigos. Era uma manhã normal, o mar estava calmo, eu não estava me sentindo muito bem e, para não preocupar ninguém, eu decidi caminhar sozinho pela areia. Sem perceber, eu fui entrando na água. A última coisa que lembro é de sentir um arrepio muito forte, como se alguém tivesse sussurrado meu nome. Para mim, tudo pareceu um piscar de olhos. Mas quando eu voltei para a areia, os meus amigos estavam apavorados. Disseram que eu tinha desaparecido por cerca de 5 horas inteiras. Durante esse tempo, chegaram até a chamar o guarda-vidas, porque pensaram que eu tivesse me afogado. O mais estranho é que eles juram ter visto as minhas pegadas indo em direção ao mar e sumindo de repente. Como se eu tivesse simplesmente desaparecido dentro d'água. Um dos meus amigos até falou que em certo momento avistou uma silhueta parada no fundo do mar, imóvel. Mas quando os bombeiros foram verificar, não havia nada lá. Quando finalmente apareci de novo, para mim tinha passado apenas, alguns minutos. E sem pensar eu respondi para eles. Eu estava dentro do mar. E de fato eu tive uma visão. Estava em um palácio feito de pedra azul brilhante, cercado por pessoas ajoelhadas que me chamavam de príncipe. Elas diziam que eu tinha prometido voltar e que Atlântida dependia de mim. Depois desse dia, coisas ainda mais bizarras começaram a acontecer. Minhas mãos apareceram cobertas por um pó azul brilhante que desapareceu minutos depois. Em alguns momentos, quando eu olho no espelho, eu vejo meu reflexo com uma coroa antiga, prateada, que some rapidamente também. Passei a sonhar toda semana com uma cidade submersa, e sempre que acordo sinto o lençol molhado de água salgada, mesmo sem ter ido à praia. Hoje, toda vez que volto ao mar, sinto uma força me puxando, como se não fosse apenas uma lembrança, mas um chamado. Tenho medo de que em uma dessas vezes eu não volte mais. Menino, olha lá, não, calma lá. Será que em uma vida passada eu fui realmente um príncipe de Atlântida?
Ou será que alguma coisa do mar está me chamando para nunca mais retornar? Um abraço para vocês. Tá, ele tá dizendo aqui que tem mais relatos envolvendo isso, pode contar. Fique à vontade, pode enviar os seus relatos. Um beijo para você, obrigada. Mas eu quero, assim, se eu fosse você, primeiro iria averiguar se realmente, né, fazer em um lugar sério, talvez algum tipo de regressão, ou alguma coisa, algum local assim que trate da espiritualidade para saber se é isso mesmo. O que eu penso que pode acontecer é ter algum outro espírito colocando coisas na sua cabeça, entendeu? Para te orientar a fazer algo que depois não tem mais volta, sabe? Porque assim, estamos vivendo no mundo físico agora. Se você foi em outra vida alguma coisa, teve um cargo de nobreza em algum lugar, pensando aqui, né, no racional, foi em uma outra vida, em um outro tempo. Nesta vida, neste tempo, você está neste corpo físico que, se parar de respirar no ar, não vai mais estar aqui, entendeu? Mas se você veio para cá, acredito que o seu trabalho no momento é aqui e não mais em Atlântida, né? Ou alguma coisa assim. Então, de repente, é o que eles falam em relação à vida passada. Que muitas vezes você saber da sua vida passada pode te atrapalhar total aqui, né? Pode te levar à confusão, que seja por conta de um simples amor de uma vida passada, onde você vai travar a sua vida aqui porque você vai estar amando aquela pessoa daquela vida, né? E deixar de viver essa vida aqui, seja por achar que você tem que voltar para um lugar que não existe mais, ou sei lá, se existe numa outra dimensão, mas é numa outra dimensão. Que se você depende de, sei lá, entrar no mar e ficar lá, né, e sei lá o que, assim, eu não sei, né, eu sei que existem muitos mistérios nesse mundo, mas eu acho que há que se averiguar muito bem isso que está se passando aí com você, para ver se realmente é isso ou se pode ser alguma coisa, às vezes, tentando te ludibriar, não sei. Apesar que você diz que já tem um histórico com isso há um tempo, mas, de repente, o que você pode fazer com isso, com essa bagagem, com essa ligação que você tem com a Atlântida, que seja no lado de cá, na vida de cá, onde você está encarnado agora, né? De repente é para cá que você tem que usar esse conhecimento, alguma coisa desse tipo aqui, e não voltar para lá, né? Ainda mais dessa forma, simplesmente entrando no mar. Então, acho que procura saber espiritualmente falando, vá a um lugar, num centro, não sei, algum lugar aí de sua confiança, que seja um local de confiança, para saber mais a respeito disso. Fazer uma terapia de regressão, algo assim. Eu acho que vai ajudar. Antes de entrar no mar de vez, ok? Vamos para o próximo relato, que é o que havia naquela chácara. O que será? Vamos ver, peraí. É uma moça que nos conta. Oi, Ana, meu nome é fulana, tenho 19 anos e acompanho o canal desde 2014. Já são 11 anos sem perder nenhum conteúdo. Hoje eu trouxe uma história que não aconteceu comigo, mas com meu padrasto, quando ele era adolescente. Atualmente ele tem 42 anos e eu fico com uma pulga atrás da orelha com esse caso, porque ele é uma pessoa extremamente racional. Sempre busca explicações lógicas para tudo, até científicas. Mas esse episódio até hoje o deixa arrepiado. Bom, quando ele era mais novo, mudou de casa muitas vezes, mas uma chácara em específico foi muito bizarra. Eles ficaram lá por apenas 4 meses e desde o primeiro dia coisas estranhas começaram a acontecer. Ele, os pais e o cachorro da família foram de carro até a nova moradia. Foram de carro até a nova moradia. Assim que estacionaram, o cachorro se recusou a sair.
rosnava, tremia e mesmo com chamados e puxões, ele não queria descer do carro, mas de jeito nenhum. No fim, tiveram que tirar o cachorro à força. Como nem tudo coube no carro, os pais resolveram voltar à cidade para buscar o restante da mudança. Meu padrasto ficou sozinho então na chácara, com a missão de montar um guarda-roupas. Antes de ir, a mãe dele prendeu o cachorro com uma corda, com medo de que ele fugisse. Não era do feitio dele, mas era um lugar novo, né? E o receio ficou acima de tudo. Enquanto ele montava o móvel, um som estranho começou, como o arrastar de correntes pelo chão. Primeiro ele ficou confuso, porque tinha visto a mãe prender o cachorro com uma corda e não com uma corrente. Mas o barulho não era nítido. Não, mas o barulho era tão nítido e insistente que, tentando se manter racional, pensou que talvez ele tivesse se enganado, né? Então resolveu verificar a inquietação do cachorro. Foi quando se deparou com a cena. O cachorro continuava preso a uma corda, mas estava encolhidinho no canto da parede, tremendo de medo. E o pior, ele estava urinando sangue. Gente, não era urina misturada com sangue, era sangue puro mesmo. No chão cimentado, bem à frente dele, havia marcas de correntes, como se algo pesado tivesse passado arrastando. Não havia nada ali, nada que pudesse ver, nada que ele pudesse ver. Aí o desespero tomou conta, ele largou tudo, saiu correndo sem olhar para trás. Correu até finalmente ver o carro dos pais voltando. Quando contou o que tinha acontecido, eles disseram que era apenas o medo dele de ficar sozinho, não deram nem crédito. Mas ele sabe muito bem o que sentiu. E o cachorro, gente? Depois desse dia, o cachorro nunca mais foi o mesmo. Mas peraí, levaram no veterinário? Ele sempre foi um cachorro saudável, ativo, com bom apetite. Na chácara, ele urinava sangue, recusava comida e tentava escapar sempre que tinha oportunidade. Por isso ele vivia amarrado. Essa situação só terminou quando a família deixou aquela casa. E aí foi imediato. Depois da mudança, o cachorro voltou a se alimentar, voltou a urinar normalmente e a se comportar como antes. Inclusive, tirar o cachorro de dentro do carro foi uma luta, mas para ele entrar no carro não precisou nem chamar. Olha, havia algo errado naquela chácara. Algo que ninguém via, mas estava lá. E o cachorro com certeza sabia o que era. Obrigada por me deixar compartilhar essa história, Ana. É um caso real e até hoje, por mais que eu tente, eu nunca consegui encontrar uma explicação sólida. Eu espero que goste. Um beijo pra você, muito obrigada. Eu fiquei curiosa pra saber o que acontecia com o cachorro. Por que ele urinava sangue puro? E ninguém nesse meio tempo levou ele no veterinário pra dar uma investigada nisso, né? Porque isso acontecia só na chácara. E aí ele nem comia direito. Gente, interessante isso. Coitado do cachorro, mas que bom que depois ficou tudo bem. Mas eu fiquei curiosa em relação ao que, assim, por que acontecia isso. Será que o que tava lá batia no cachorro? Ah, não. Eu com raiva das assombrações já. Bom, vamos para o próximo relato, que é A Arte da Minha Herê. Olá, Ana e Assombrados. Não tem nomes no relato. Ok. Hoje eu venho relatar algo que aconteceu recentemente comigo e com o meu noivo. No dia 27 de setembro, agora, foi comemorado o dia de São Cosme, Damião e Dom. Como sou um bandista, decidi ali, de última hora, comprar alguns doces, balas, uma chupeta e um refrigerante para fazer uma pequena oferenda para eles, com todo o carinho, amor e alegria que merecem. Cheguei do trabalho quase 11 horas da noite, montei a oferenda, acendi uma vela, enchi algumas bexigas que tinha em casa,
Coloquei tudo direitinho para eles. Tomei um banho e fui descansar. Meu noivo crê em Deus, mas não pratica nenhuma religião. Ele me apoia muito em seguir o meu caminho na Umbanda, pois sabe o quanto sou apaixonada e o quanto ela me faz bem. Então, Ana e Assombrados, no dia seguinte eu acordei e o meu noivo já estava desperto. Ele veio me contar que havia acordado sem a aliança. Só para contextualizar, ele costuma tirar a aliança para tomar banho, para cozinhar ou para lavar louça, mas sempre deixa no bolso da bermuda ou na escrivaninha do quarto. Assim que ele termina, ele coloca de volta. Pois bem, ele disse que tirou a aliança para lavar a louça, colocou de volta e dormiu com ela. E levou um baita susto ao acordar sem a aliança. Ele começou a procurar a aliança pela casa, desesperado, não encontrava. Quando sentou no sofá, acabou achando a aliança em um dos vãos do sofá, mas ele não faz ideia de como ela foi parar lá. Nós não temos histórico de sonambulismo, tá? Isso nunca havia acontecido antes. Na hora eu já sabia o que tinha acontecido e prontamente falei para ele: isso foi uma das artes da minha herê, só pode. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem que os herês fazem isso mesmo, eles pegam objetos e somem com eles. Às vezes a gente nunca mais acha. Eles não fazem por mal nem para prejudicar, é só uma arte de criança mesmo. E nesse dia nós não estávamos muito bem. Nós tínhamos discutido um pouco, então creio que foi por isso que ela pegou a aliança e escondeu. Acredito que seja isso, porque, sei lá, não tem outra explicação. Eu espero que vocês gostem do relato, não se esqueçam de curtir, seguir o canal e deixar os seus comentários. Eu adoraria ler a opinião de vocês. Para os curiosos de plantão, eu e meu noivo fizemos as pazes, tá? Estamos bem novamente. Bom, é isso. Obrigada por ler o meu relato, Ana. Beijos e fui. Um beijo pra você, obrigada. E olha só, a gente vê relatos desse tipo o tempo todo, de coisas que somem e aparecem, nem sempre tá relacionado a herês. Neste caso em específico, como tem muita ligação com a oferenda que você fez e tudo mais, coincidentemente isso acontecer logo depois, então pode ser que esse sumiço aí da aliança e tal, pode ter sido realmente aí a herê, né, que você cultua e tudo mais. Mas eu acho que nem sempre é um herê. Outras coisas também podem acontecer de coisas sumirem, aparecerem ou nunca mais aparecerem, como a gente bem sabe aqui, né, nos relatos. Mas olha só que travessura, né? Deu gostosura e ela fez travessura. Bom, vamos para o próximo relato, que era uma nave alienígena? Eita! Vamos ver. Olá, Ana e Assombrado, sou a fulana e trago um relato de algo que aconteceu com meu pai quando ele era criança. Espero que estejam todos bem, não vou citar nomes, então não se preocupe, bora pro relato. Meu pai conta que quando ele tinha entre 7 a 10 anos de idade, foi em meados dos anos 80, ele vivia indo passar os dias na casa dos seus tios, no interior. Naquela época não tinha tantas casas como hoje em dia, né? Então a mata era bem mais cheia. Quando chegava o dia de voltar para casa, ele, junto de seu tio, saíram cedo de casa para pegar o ônibus na beira da estrada de terra, já que passava bem cedinho, e voltar para a cidade. Quando eu digo cedo, era bem cedo mesmo, tipo 4 da manhã. O sol nem tinha nascido ainda. Então, estava bem escuro e frio, por ainda ser praticamente de madrugada, né? E o meu pai conta que enquanto esperava o ônibus, naquele silêncio que fazia, de repente se assustou, quando do nada apareceu uma luz muito clara, praticamente branca, perto deles, vindo de cima. A luz tinha um formato redondo ou esférico e era tão forte, mas tão forte, que o meu pai disse que dava para ver nitidamente os grãos de areia no chão. Ele e o meu tio se esconderam rapidamente numa moita alta que tinha ali, com medo, sei lá, do que aquilo poderia ser, né? E um detalhe, aquela coisa que era bem grande, por sinal, não fazia barulho nenhum. Um objeto grande e silencioso.
Era uma luz muito forte, muito clara, que apareceu de repente no meio do nada, porque, como eu havia dito antes, não tinha casas ali por perto, era mais mata fechada e uma estrada de terra. Aquilo durou pouco. Logo, aquele objeto, junto com aquela luz misteriosa, sumiram. Nessa mesma época, também acontecia bastante desaparecimento de pessoas e animais naquela região, o que deixava tudo ainda mais estranho. Meu pai não teve dúvidas do que viu. Foi uma nave alienígena, sim. Ele jura até hoje e acredita que esses seres realmente existem por aí. Eu também acredito, mesmo nunca, tendo presenciado tal coisa e nem sei se eu quero também. Eu só digo que esse mundo carrega tantos mistérios que eu acho melhor deixar quieto. Bom, Ana, esse foi o relato, espero que tenham gostado e me diga o que achou, o que acha que era isso, o que foi isso. Um abraço e até a próxima. Um beijo para você, muito obrigada. Então, eu também acredito, penso eu que é algo como a luz de um helicóptero muito baixo, muito perto, sabe aquela luz onde que eles ficam procurando coisas assim, é uma luz muito forte, só que vem de um objeto totalmente silencioso, que não tem vento, nada, é só pá, aquela luz ali, da onde, gente? No meio do mato? Não é lanterna, da onde? De cima que a luz vem, Então, e tinha muita, parece, que nessa época aí, 80, 90, sei lá, tinha mais atividade dessas coisas. Não sei se eles mudaram o foco, o modo de chegar até nós, se desistiram, se já conseguiram, mas mudou um pouco, os avistamentos, os relatos, essas coisas. Mas que tem coisa muito estranha por aí, tem. Então, eu não duvido de nada, não. Tem muita coisa estranha aconteceu. Acontece, mas parece que acontecia mais antes. Interessante. E depois disso, ele não relatou nada, ele e o tio? Sede excessiva, queimadura, nada assim? Cheiro estranho? Bom, acho que talvez nem lembre mais agora, Mas vamos então agora para o último relato de hoje, que é este, o vulto preto que eu e minha família vimos. Oi, Ana, tudo bem? Me chamo Fulana, mas conhecida como Fulana. Eu assisto seus relatos desde muito novinha, conheci através da minha irmã e hoje em dia faço todos os meus serviços domésticos escutando seus relatos. Obrigada. Enfim, vamos lá. Certa noite, quando eu ainda morava com os meus pais, estávamos no quarto deles, conversando. Meu pai estava deitado na cama e eu, minha mãe e minha irmã estávamos sentadas na ponta da cama, quando de repente olhamos para a sala e vimos uma sombra preta passando bem devagar. Nós nos entreolhamos e ficamos muito assustadas. Essa sombra saiu do meu quarto, passou pela sala e foi para a cozinha. Minha mãe, que sempre foi de orar, acendeu uma vela e foi em cada cômodo orando para que o que estivesse ali fosse embora, pois não era bem-vindo. Eu era muito nova na época e fiquei bastante assustada. A casa dos meus pais sempre foi mal assombrada, mas hoje em dia ela já tá mais tranquila, já tá melhor. Então, Ana, esse foi meu relato, desculpa qualquer erro, um beijo pra você e toda a sua família. Assim que possível, eu mando mais relatos, porque tenho muitos. Beijos, Ana. Um beijo pra você, obrigada. Uma sombra, Um espírito, às vezes, sei lá, se é realmente da casa, se estava passando por lá, o que era, quem era, Às vezes só tava, sei lá, surgiu ali. Mas que bom que as coisas se acalmaram, porque parece que tem mais coisas que aconteceu no local, Bom, pessoal, estes foram os relatos de hoje, eu espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo.